Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Visnick. Boa noite. É um boa noite já. Boa noite. Então, primeiro que maravilha, hein? Eu queria fazer um elogio aí à adaptação aos 4 curtas. Estava falando que foi uma aula de literatura também, ver como eles adaptaram para os recursos, né, tão pequenos e centraram ali a força nos personagens, na história. Eu fiquei vendo, porque eu vi o conto escrito e depois isso aí se transformar num roteiro e filmado a toque de caixa. E a toque de caixa, eu acho que tudo tem que ser feito nesse sentido, eu acho que o legal do festival foi ter feito isso, o filme já está aí pronto, são 4 curtas, né, que podem viajar por aí, porque às vezes as pessoas têm muita ideia e ficam, ai meu Deus, essa ideia, o que é que eu faço? Vou ou não faço? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e aí 4 filmes já foram feitos, 4 filmes já estão aí. Isso acho que é uma prova, é muito do que o Sérgio Vaz faz na Cooperifa, etc. e tal. Parabéns, amém. Então, quando o pessoal do festival me convidou e queria fazer uma mesa de debates, uma pré-balada literária aqui no Rio de Janeiro, e a referência à Semana de Arte Moderna, aos 90 anos, né, da Semana de Arte Moderna, eu pensei imediatamente, conversei com eles, que eu gostaria muito de reunir nessa mesa o Zé Miguel Wisnik, já um querido amigo de longa data, e o Sérgio Vaz. Eu não lembrava de ter tido esse encontro dos dois, e eu achava que, para falar de Semana de Arte Moderna, digo, Zé Miguel Wisnik, que é ensaísta, professor, cantor, compositor, entre vários outros ensaios e trabalhos, ele tem um estudo da música em torno da Semana de Arte Moderna, num trabalho chamado Coro dos Contrários, não é isso? Sérgio Vaz, poeta, nascido em Minas Gerais, mas só fez nascer lá, mora em São Paulo, e lá na Vila Piraporinha, em São Paulo, organiza há 11 anos o Sarau da Cooperifa, na periferia de São Paulo, há 11 anos, celebrando a poesia, toda quarta-feira para 400, 500 pessoas, celebrando a poesia há tanto tempo. Ele tem um livro chamado O Colecionador de Pedras, e é uma figura que, de fato, coleciona muitas pedras por aí. Eu estava vendo que ele tem pedras, o Wisnik pérolas, né? Pérolas aos poucos. Né? O Sérgio Vaz é torcedor do Palmeiras, está sofrendo. Gosto excelente, disse que ainda quer ser jogador de futebol. Eu falei para ele, você queria ser jogador de futebol? Ele falou, não, eu quero ser jogador de futebol ainda. E tem essa ligação de futebol e, evidentemente, o Wisnik tem um livro também sobre futebol, Veneno, Remédio, e é um apaixonado por futebol e é santista, né? Etc. Eu estava vendo essas coisas todas para saber de vocês dois. O Sérgio Vaz organizou em 2007 a Semana de Arte Moderna da Periferia, que ele dizia o seguinte, que a Semana de Arte Moderna da Periferia é a nossa antropofagia periférica. E a partir dessa Semana de Arte Moderna que ele organizou, ele organiza até hoje a Mostra de Artes da Periferia de São Paulo. Uma mostra que teve agora, há pouco tempo, acabou. Que ano que é já a Mostra de Artes? Quinta. A quinta Mostra de Artes da Periferia. E esse estudo do Wisnik sobre a Semana de Arte Moderna, etc, etc, etc. Eu queria perguntar para vocês dois, aí vocês começam respondendo e também, de alguma forma, contando um pouco de vocês, como vocês queiram fazer, que é o seguinte, Wisnik, os modernistas eram periféricos? Vaz, os periféricos são modernistas? Vamos lá, Wisnik. Bom, primeiro, muito legal esse festival aqui. Eu adorei ver essa coisa acontecendo e esses filmes que a gente assistiu. Só esses filmes já seriam um assunto, né, se o nosso assunto não fosse outro aqui. E a, e a esse negócio da Semana de Arte Moderna como uma questão, uma inspiração para o festival desse ano, né? E
agradecer a você também por ter nos escalado, né, o palmeirense e o santista aqui, e eu conhecer finalmente o Sérgio, que faz essa coisa tão importante e que isso vai ficar claro pelo que ele vai mostrar e dizer. E eu também vou querer depois dizer coisas sobre o que eu acho dessa importância do que ele faz e do que acontece lá na Cooperifa, que até hoje eu não conheço diretamente, mas justamente esse convite é uma ocasião para, né, demorou para eu ir lá. Quando você falar, nós vamos te canibalizar. Pois é, eu estou pronto para isso. Agora, então, falando em canibalização em Semana de Arte Moderna, a pergunta, né, se os modernistas eram periféricos. Eu acho que a primeira resposta é não, porque a Semana de Arte Moderna, quer dizer, num primeiro sentido, a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, que era uma espécie de templo. Naquela época, se podia dizer que a cultura alta tinha o seu templo. Era um mundo mais centralizado, você reconhecia os territórios onde as coisas, vamos dizer, se davam. É um mundo em que, para fazer a Revolução Russa, você assaltava o Palácio de Inverno, o poder estava ali. A cultura também estava localizada em seus... Você podia tomar de assalto os lugares. Hoje em dia, tudo está de tal modo, vamos dizer, descentralizado, que as coisas acontecem em toda parte de uma maneira completamente diferente do que era. Então, ali havia um centro, e a Semana de Arte Moderna aconteceu nesse centro. Ela foi financiada, patrocinada pela oligarquia paulista. É bom que a gente saiba disso. Era, vamos dizer, os ricos tradicionais de São Paulo que tinham enriquecido com o café e passavam e investiam na indústria. É esses que sentiam que o mundo, que as vanguardas europeias faziam sentido num mundo, vamos dizer, industrializado, um mundo do automóvel, do aeroplano, do telégrafo, em suma, da velocidade, e queriam acertar passo com isso. Então, na verdade, nesse sentido, ela foi produzida, vamos dizer, no templo e no centro da cultura, não é? Alta e patrocinada pela, vamos dizer, classe dominante. Quem reagia mais à Semana de Arte Moderna eram os novos ricos, imigrantes italianos, gostavam de ópera, da pintura acadêmica, e num mundo onde esse período do final do século XIX, começo do século XX, foi o período mais conservador e tradicionalista da arte, uma literatura de salões, então uma prática acadêmica, um mundo muito fechado numa coisa atrasada em relação ao que acontecia desde dos anos 10, com todas as vanguardas, etc. Então a rapaziada em São Paulo, né, eu uso a palavra rapaziada que o Oswald, né, usa tão certeiro no Serafim Ponte Grande, quando ele diz o gênio é uma longa besteira, viva a rapaziada. Né? A Semana de Arte Moderna foi uma coisa da rapaziada que conseguiu dos ricaços que patrocinassem aqueles eventos e onde justamente essas práticas, quer dizer, o verso livre, as músicas dissonantes e polirrítmicas de Villa-Lobos, né, a pintura expressionista de Anita Malfatti, todas essas coisas apareciam ali para escândalo das plateias acostumadas com isso, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, não como uma coisa de algo que se contrapusesse tão radicalmente àquela classe social. Foi uma expressão da classe social da elite, né, paulista. Mas é importante dizer que isso continha, porque a arte, na verdade, com isso abriu-se o Brasil para a possibilidade de tudo que aconteceu depois. Quer dizer, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, tudo isso é impensável sem esse movimento disparador de uma série de contradições, porque esses modernistas, logo depois da semana, vão para Minas Gerais, Mário de Andrade vai para o Nordeste e para o Amazonas,
E há uma descoberta do Brasil, uma espécie de, tem um outro Brasil que tem que ser trazido, né? E o Mário de Andrade passou a dizer que era preciso, na verdade, desfazer o abismo que existia entre a cultura letrada e a cultura popular no Brasil rural, anônima, coletiva, espalhada pelo país, uma outra coisa, uma outra língua falada, né? Um brasileiro falado, diferente do português escrito, da literatura. Então, tudo isso foi desencadeado nesse processo. Isso resultou, por exemplo, no Mário de Andrade, o Macunaíma, e o Pau-Brasil e a antropofagia oswaldiana, que é uma sacada incrível, né? Essa intuição de Oswald de Andrade sobre a cultura contemporânea e sobre a vocação brasileira a incorporar o outro, a, em suma, a somar e multiplicar e transformar as linguagens, vamos dizer, usando todas as lógicas, digamos. Então foram anos muito intensos, esse de uma espécie de se voltar para o outro. Então não é que fosse expressão de uma periferia, mas foi expressão, vamos dizer, de uma classe dominante cujos artistas fizeram esse ato e se voltaram para o Brasil que não era eles, não é, que era outra coisa. E isso é que resultou, é um ciclo na cultura brasileira dessa pergunta por quem é esse outro, que não é letrado, não é, que não faz parte. Isso deu Macunaíma e deu Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é, vamos dizer, a incrível fluxo, né, construído por um escritor que é como uma espécie de cavalo do Brasil, é um xamã, não é? Que faz, vamos dizer, Guimarães Rosa, que dá voz a Riobaldo, não é? 500 páginas inacreditáveis, onde não há uma frase que não seja incrível, e aonde o que está falando é um não letrado brasileiro, sertanejo, né? E justamente porque Guimarães Rosa se colocou essa questão, como o não letrado lê o mundo, e fez uma espécie de resolução do hiperletrado com o não letrado, né? Então este foi um ciclo. Esse ciclo vai, eu acho que da Semana de Arte Moderna até o Cinema Novo, a Tropicália. É um momento em que o Brasil se depara consigo e abre essas possibilidades e se volta para as suas periferias nesse sentido. Mas periferias que eram outras na época, não eram as periferias das grandes cidades, mas eram, vamos dizer, as periferias rurais, não letradas, ou de um imenso país que tinha tribos indígenas, que tinha, vamos dizer, sertões perdidos, né, que tinha, em suma, imensas terras incógnitas e gente, não é? Na verdade, coisa que veio desde os sertões de Euclides da Cunha, mas que passa pelo modernismo e tal. Então, nesse sentido, eu acho que o movimento foi de alguma coisa que se voltou, né? Surgiu de um centro se voltando para fora. E eu acho que nós, ultimamente, temos um movimento diferente. Quer dizer, já há algum tempo que as grandes cidades, com suas concentrações, para onde foram todas as contradições, as populações periféricas e excluídas, essas que, a partir de certo momento, passam a falar, né? Isso é uma novidade do Brasil, isso é um traço do Brasil, vamos dizer, recente, das últimas décadas, de 90 para cá, né? Acho isso, então eu acho que aí sim é que como as periferias começam a falar e falar por si mesmas, não interpretadas pelo artista, digamos, que se voltou para elas. Então é um outro ciclo, um outro processo, né? E é isso que, de certo modo, sobre isso que nós vamos falar aqui, né? Sérgio Vaz, nos conte. Bom, boa noite. Muito obrigado também pelo convite. Não estou aqui nem 10 minutos e já aprendi muita coisa. Então, sou um privilegiado. Bom, o que a gente fez, na verdade, foi uma provocação, né? Na verdade, eu acho que a gente não é moderno, a gente é arrogante. Você na periferia de São Paulo, para quem não conhece, no extremo sul, numa região que já foi considerado Vietnã do Brasil, tamanho a violência, a gente pegar um símbolo sagrado, que é a Semana de Arte Moderna, e desacralizar, né? E fazer uma semana igual com o próprio manifesto. Na verdade, foi um grito para dizer para as pessoas de São Paulo: estamos aqui, estamos fazendo arte, gostamos de arte.
cinema, teatro, artes plásticas. Foi feita uma semana igualzinho à Semana de Arte Moderna. Lógico que não com o mesmo calibre, né? Mas talvez até com o mesmo calibre. Calibre. Se é que vocês me entendem. Mas são pessoas que estavam cansadas já de consumir essa arte que vinha do centro, né? Essa música pasteurizada, essa música que toca às 11 horas da manhã e a meio-dia é um jingle político, às 13 horas já é uma propaganda de carro, depois uma propaganda de miojo, né? A gente queria uma arte que nos representasse, que falasse a nossa língua, que tivesse o nosso dialeto, que tivesse a nossa cor, né? Que tivesse a nossa raiva, né? Porque o que a gente fez foi um movimento de raiva, um grito. Vamos fazer nós por nós, entendeu? Nós não tivemos o apoio das oligarquias, muito pelo contrário, tivemos só contra, né, o preconceito. E a gente fez, porque eu moro num lugar onde o único espaço público que tem é o bar e a igreja. E eu não sou muito de igreja, né? E a gente começou a ocupar os bares, então os bares viraram nossos centros culturais, viraram o nosso Centro Popular de Cultura, o CPC, né? E hoje acontece mais de 60 saraus inspirado na Cooperife, inspirado nessa Semana de Arte Moderna da Periferia, que foi feito por vários coletivos, vários jovens com câmeras que fizeram seus curtas, né? Seus documentários, pessoas que tinham artes plásticas feitas em casa, com material de carro, foram expor, pintores que a gente não sabia, senhoras que começaram a declamar, a recitar, né? Então, para nós foi um movimento maravilhoso. 75 anos atrasado, né? Com atraso na época, acho que foi isso, né? 75 anos, e a gente conseguiu fazer a nossa mostra e mostrar o artista para a sua comunidade. Tinha um outro conceito nisso, porque da onde eu venho existe uma ponte, onde é a periferia, e depois é o centro, né? Então, da ponte para cá, como tem a música do Racionais. E a gente queria que tivesse uma arte que se parecesse com a gente, que a gente pudesse identificar, não só na linguagem, sabe, mas na coisa da atitude, que a gente não aceitasse mais aquilo que nos impunha a televisão, ou o jornal, ou o disco, de quem quer que seja. Só que, para isso, a gente pensou numa coisa que talvez pouca gente pensa hoje, na formação de público. Era preciso também acordar a comunidade, porque senão ia ficar um grupo de artistas também, filosofando no lugar e se achando o último biscoito fino, né? O último biscoito fino, porque faz arte. A gente chamou a comunidade, chamou toda a comunidade para ver o que estava sendo feito. Então, ó, comunidade, isso aqui são os artistas que nós temos, e os artistas, essa aqui é a nossa comunidade. Eu acho que só é justo quando você mostra para eles o que você faz, porque aí você pode cobrar, né? Então não adianta você ficar pensando em sair na televisão, em ser um artista que sai no jornal, sem que a sua comunidade te reconheça, te entenda, né? Então foi isso que a gente fez, foi uma provocação. A gente sabia que a gente estava mexendo no vespeiro, porque é uma coisa sagrada, é uma coisa da elite paulistana, uma coisa bacana, importante na cultura, né, do país. E a gente teve essa arrogância, assim como um cineasta pode chegar numa favela e fazer um filme, a gente achou também que podia chegar sem pedir licença num lugar desse nível e fazer também a antropofagia. Nós temos o nosso manifesto, é tudo bonitinho, tudo organizadinho. E, na verdade, atendendo a um pedido de Oswald de Andrade, né? Um dia a massa vai comer esse biscoito fino, então é o que nós estamos fazendo, né? Então, atendendo um pedido de Oswald. Ele disse que um dia a massa ia comer, realmente. Tanto é que o símbolo da semana de 22 é uma árvore, e nós fizemos, em cima dessa árvore, colocamos os frutos, né? A mesma árvore, comemos até a árvore da semana, comemos tudo, cara. A gente estava cagando e andando para a Semana de Arte Moderna, para falar a verdade. Aí colocamos um monte de fruto, cara, frutos, como se falasse para Oswald. Falei, ó, deu frutos, cara, a gente também quer arte. E quer arte com dignidade, né? Quer arte, quer fazer, quer consumir, quer debater, né? Então, foi isso que a gente fez, cara. É um grito, cara, é um grito das pessoas que estavam lá e falou, ó, eu gosto de arte também. Eu gosto de Oswald, eu gosto de Mário Andrade, né? Anita Malfatti, quem quer que seja. A gente gosta de tudo isso. Ia mostrar para as pessoas que tinham pessoas parecidas com essa da Semana de Arte Moderna, tão importante quanto para a nossa comunidade, né?
os artistas da Semana de Arte Moderna foram incompreendidos, ou perseguidos, ou escanteados, Wisnik? Conta um pouco. E também se fala muito da injustiça que ainda se causa, que causam com Oswald de Andrade, não é? Diz que ele meio que morreu esquecido e que sempre fica essa coisa de que, né, precisamos dar o legado, né, o pai disso tudo, que é o Oswald. Conta um pouco. Então, embora a gente fale os modernistas, né, o movimento modernista teve, vamos dizer, dentro dele, personalidades muito diferentes e também forças diferentes que, a certa altura, inclusive, se romperam. Né? A gente pode dizer assim que, num primeiro momento, eles provocaram um escândalo localizado, mas houve um processo de reconhecimento e que, afinal, fez com que, vamos dizer, passados 20 anos, a Semana de Arte Moderna já era referência da cultura brasileira no século XX. Ou seja, houve... eu acho que não há eles não são tão malditos assim durante tanto tempo. A certa altura são canonizados nesse sentido, mas especialmente Mário de Andrade, que era uma personalidade mais... como eu diria? Ele tinha... uma coisa do pesquisador, da figura de organizador da cultura, e era uma pessoa, digamos assim, muito dividido, muito sofrido interiormente, cheio de contradições, mas essas contradições são o mais forte nele, porque é isso que torna o pensamento dele sempre instigante. Quando ele trata de tudo, sempre tem uma maneira muito pessoal de dizer, mas era, de formação, um católico de classe média muito dividido, até pelo fato de achava que ser artista com uma formação como ele tinha era ser um pouco aristocratizado. Então ele era alguém que era de origem burguesa, mas aristocratizado pela cultura, mas identificado com os trabalhadores. Portanto, ele era como se fosse todas as classes sociais numa só pessoa, isto na forma de um drama. Não é? Enquanto Oswald de Andrade era um dilapidador de fortuna. Incrível. Que é muito rico. O pai dele enriqueceu com a especulação imobiliária, que no período em que São Paulo cresce enormemente, porque São Paulo era uma cidade muito pequena na altura de 1890. Em 1922, na altura da Semana de Arte Moderna, já tinha 500 mil habitantes, em 1930, 1 milhão. É uma coisa que cresceu exponencialmente. O pai era um corretor imobiliário que loteou toda a região que vai da Doutor Arnaldo até o Largo da Batata. Desce tudo. Teodoro Sampaio, Cardeal Arco Verde, certo? Tudo isso era do pai do Oswald. Então, ele era riquíssimo, mas não da aristocracia paulista, né? Mas muito rico, casou com Tarsila do Amaral, essa sim, da aristocracia paulista. Então, é um casal que, nos anos 20, viajam não sei quantas vezes para a Europa, para o Egito, moram em Paris, então vivem uma vida milionária. Né? E foi nesse processo que ele fez as coisas geniais que ele fez na década de 20. No ano de 1929, tem a crise financeira mundial, não é? E ele vai à ruína. Não é? E o processo da ruína trouxe a ele também, não só a crise financeira, uma crise ideológica, uma crise ética. Naquele momento, Oswald de Andrade faz uma avaliação negativa daquilo que ele vinha fazendo, inclusive da antropofagia, nesse momento, que ele acha que era preciso pensar em outros termos, pensar a luta de classes, que a revolução social era iminente. Os anos 30 foram anos de forte politização e de engajamento político à direita, à esquerda, ou engajamento católico no centro. Não havia intelectual que passasse imune a esse posicionamento. E Oswald foi para a esquerda. Definiu-se, por outro lado, uma direita do modernismo, Menor Del Pica e Plínio Salgado, que deu no integralismo, que era uma espécie de forma de um fascismo tupiniquim. E Mário de Andrade, de certo modo, tem uma perspectiva de centro,
não é? E ligada à burguesia paulista e o movimento da Revolução de 32. Não é? Então, nesse momento, as posições vão, quer dizer, se abrem e são conflituosas. Né? Isso é importante a gente entender em relação, quer dizer, os modernistas não são um bloco, não é? É ali um conjunto de forças que vai para vários lados, e Oswald se torna, nesse período, ele entra para o Partido Comunista, se casa com a Pagu, porque em cada época ele se casou com uma mulher que era sua musa e que tinha a ver com aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Era um comedor, literalmente. Antropofágico. Mas como ele diz, mas é interessante dizer, ele diz, sou ordeiro, gremial, monogâmico. Ele não era, e criticava muito isso, o marido tradicional brasileiro que fica casado com uma mulher e come as outras, né, e que vive. Ele se separava de uma e casava com outra. Por isso ele casou 7 vezes, mas ele se diz monogâmico, gremial, ordeiro. Nesse sentido. E as mulheres estão ligadas àquilo que ele está vivendo política e artisticamente no momento. Então, Tarsila é a musa do Oswald modernista, pau-brasil e antropofagia. E ela tem uma contribuição fundamental para isso. Pagu é a mulher da virada político-ideológica, e esse período em que ele se torna, ao mesmo tempo, pobre, aí sim é escanteio completo, vivendo em cortiços, em hotéis pulguentos, entende? Fazendo militância, passa a escrever um teatro, vamos dizer, cáustico, nunca representado na sua época, por isso descoberto com o Rei da Vela em 1967. Essas peças não tinham lugar, mas o teatro passou a ser o gênero, não é? O teatro e o jornalismo nesse período. E aí, então, você vê que é esse Oswald que vai para escanteio, entendeu? Porque era anárquico e também, politicamente, nesse período, vai à bancarrota. Depois, quando ele viu que a revolução que ele acreditava iminente não se deu, ele tenta reorganizar os seus negócios, mas já era catando pedaços. Ele andava pelo bairro de Pinheiros procurando um terreno baldio, que devia ser dele, entendeu? Para ele poder vender aquilo e pagar umas contas. Aí, e penhorou todos os quadros que ele tinha do período modernista, então pegava um e penhorava, com isso ele salvava outro, então ele administrou essa bancarrota, né? E assim foi, e depois, nos anos de 1940, ele tentou integrar-se, ele tentou se candidatar a deputado, não foi eleito, fez concurso na universidade, na cadeira de literatura brasileira, onde eu dei aula, não foi aceito, para a vergonha da minha instituição. Também candidatou-se à filosofia, não foi aceito. Candidatou-se com as teses filosóficas, que hoje, olhadas, eu acho que são absolutamente geniais. E são uma contribuição assim para o pensamento original contemporâneo. A Crise da Filosofia Messiânica, é um texto do Oswald escrito nesse período para isto, é um texto que nós até hoje não lemos direito, como é, e é profundamente atual. Né? Mas, em suma, esse Oswald que tentou integrar-se nas instituições que não o aceitavam, né? E morreu desse modo, esquecido ou a escanteio mesmo, como você disse. Mas os anos 60 foi uma volta de Oswald, acho uma volta triunfal de Oswald. Por quê? O Teatro Oficina, com o Rei da Vela, a poesia concreta, o movimento tropicalista, todos disseram que Oswald de Andrade, nos anos 60, se descobriu que Oswald de Andrade tinha falado de tudo que virou assunto nos anos 60. A ideia de aldeia global, de McLuhan, estava na ideia de uma tribalização tecnológica no Oswald. Né? A ideia da revolução sexual de Reich, não é? Ou a ideia do sentimento órfico de Marcuse, todas as ideias que entraram em voga nos anos 60, estavam em Oswald, na antropofagia, nessas utopias dos anos 60 e tal, que ele escreveu nos anos 40, aliás, e, em suma, tudo isso eu acho que fez com que Oswald passasse a ser visto. E a ideia de antropofagia passou a circular, de tal modo que ela faz parte, é uma ideia consagrada, vamos dizer, no nosso repertório. Né? É o caso justamente como disse o Sérgio. É
uma ideia, força que está lá na Cooperifa. Então, eu acho que, nesse sentido, o Oswald de Andrade entrou também para o nosso trânsito aí, né? Agora, eu só queria falar uma coisa que eu acho que é a ideia, quer dizer, o sentimento principal que eu tenho em relação a esse nosso encontro, que é o seguinte: os anos 60 foram anos em que há uma nova Semana de Arte Moderna, não é? Com Hélio Oiticica nas artes plásticas e a literatura, o teatro do Zé Celso, o cinema novo e a música popular dos festivais e a Tropicália. Quer dizer, os temas, as questões da Semana de Arte Moderna ganharam vida nova nos meios de massa, não é? E elas estão lá. Quer dizer, o futurismo virou, de certo modo, colagens, não é? Como está em Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. O expressionismo está presente em correntes do rock and roll, por exemplo, o surrealismo e o psicodelismo, entendeu? São coisas que vieram à tona, né? E estão presentes, realizados agora por garotos de classe média, que estavam nos seus 24 para 25 anos e que tinham passado um período, até então raro no Brasil, de democracia, vamos dizer, uns 20 anos de democracia, depois do final do Estado Novo, com escola pública funcionando. Quando a gente se pergunta por que tantos talentos naquele momento em evidência, não é? Vamos dizer, a televisão em horário nobre, não é, tratando daqueles artistas que estavam, vamos dizer, discutindo, interpretando, criando o Brasil, essa garotada era novamente a rapaziada, né? E era alguma coisa que aconteceu, que pôde acontecer com esta classe média escolada por uma escola pública presente, vamos dizer, digna de você saber que, quando você se forma, você está em contato, você está dentro da sociedade, a sociedade está na escola, né? Depois disso, o período da ditadura, ela desmantelou a escola pública, criou uma indústria cultural poderosa que deu nessas produções de altas quantidades, vendagens, uma cultura da publicidade fortíssima e uma ideia universalizada, que é inserir-se no mercado, né? Quando a gente ia num teatro nos anos 60, o programa de uma peça, fosse do Arena, do Oficina ou do Tuca, vinha com discussão das propostas, o que estava em jogo naquela peça, o que era a postura, qual era a leitura do mundo que estava sendo feita ali. Não era inserir-se no mercado, era vamos dizer, pronunciar-se sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o Brasil, etc. Isto foi desativado completamente, né? E acho que, a certa altura, durante um bom tempo, pode-se dizer que todas as novas gerações, a perspectiva que elas tinham era inserir-se no mercado ou não existir, né? A tal ponto, então, que eu acho que justamente aquela classe média que produziu essas coisas deixou de ter um grande testemunho a dar. Eu não estou dizendo que não tenha havido coisas interessantes na literatura, na música, etc., etc. Mas eu acho que o protagonismo do que estava acontecendo no país não estava dado ali, acho eu. Perdeu-se, de algum modo, esse fio da meada. E eu acho que é uma hora em que é justamente quem está fora do mercado, desescolarizado no sentido de a inserção nessa vida, com o reconhecimento de todas essas coisas, é quem não está que dá um depoimento fundamental, entende? Acho que justamente o rap nos anos 90, o papel que tem sobrevivendo no inferno dos Racionais, o modo como o rap foi tomado de uma maneira própria e como justamente os movimentos literários na periferia de São Paulo, em outros lugares, e, em suma, todas essas coisas que passaram a pontuar, né, coisas que vêm de outro lugar social. Eu acho que isso marcou uma coisa, não é? E que, de muitas maneiras, a gente pode reconhecer isso, né? Na música popular hoje, por exemplo, o crioulo, sem falar nessa tradição, o Emicida, por um lado, mas Ferrez e, né,
e a Cooperifa, tudo isso faz parte de um outro negócio. É um pronunciamento justamente que vem de um lugar onde o campo das instituições foi, de certo modo, minado por uma universalização do mercado, entende? Dito isso assim, pode parecer exagerado, mas na verdade, eu acredito inteiramente nisso que eu estou falando como um traço geral, o desenho geral do negócio. E acho que hoje, no Brasil, tudo depende de que esta fratura, né, entre o Brasil escolarizado pelas escolas particulares, onde as gerações houve uma divisão, né, social pela escola, que, por exemplo, na minha época, eu estudei numa escola pública excelente. Tudo que eu estou fazendo aqui depende daquela escola pública. Meus professores na escola pública faziam uma espécie de cooperifa, entendeu? No sentido de que faziam, quer dizer, propunham a leitura de poesia, o Grêmio Carlos Drummond de Andrade, a gente morava em São Vicente, mas vinha a São Paulo para assistir espetáculos, para ver Opinião, com o musical com Zequete, João do Vale e Maria Bethânia, para, em suma, aquilo é a escola pública fazendo isso. É uma coisa que agora é fundamental, que essa cisão, que a separação da escola em escola pública desqualificada, não é, para a grande população, e uma escola particular para quem pode consumir educação como consumo, não é, com todas as implicações disso, esse é uma das fraturas que é justamente coisas como essa são fundamentais porque elas sinalizam aonde que tem, né, que se apostar em relação a tudo que está se passando. Por isso que eu tinha dito no início que eu acho que é extremamente importante se entender isso. É novamente uma fratura, né? Quer dizer, os modernistas identificavam uma fratura entre o português escrito e o brasileiro falado. Nós vemos uma fratura desse tipo hoje, né? Entre uma cultura da escola transformada em mercadoria e, no entanto, uma não escola, uma escola precária, etc., uma escola informal que se tornou escola, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, né? Muito bem, Sérgio. As escolas... Só para dar as escolas públicas estão parecendo privadas, né? Ô, Sérgio, conta um pouco como surgiu o Sarau da Cooperifa e também, como eu perguntei se os modernistas foram marginalizados, eu gostaria de saber se conta um pouquinho da trajetória e como foi criada a Cooperifa, mas se hoje vocês sentem que vocês estão sendo procurados como algo que já está se solidificando ou está a caminho da canonização? Conta. Estamos a caminho da crucificação. Bom, o Sarau da Cooperifa ele surgiu no momento na periferia de São Paulo, onde eu disse que o único espaço público que tinha era o bar e a igreja. E não tínhamos espaço, cinema, teatro, museu. E aquela juventude querendo fazer arte, querendo fazer coisas. Aí o Marco Pezão, que foi o cara que criou o Sarau comigo, uma vez nós estávamos bebendo num bar e tal, assim, numa boa, e o bar do Portuga, aí começou a falar uma poesia, fala você, não, fala você. Aí um falou uma poesia, outro falou outra, e começou esse negócio, toda quinta-feira chamava Quinta-feira Maldita. Porque na sexta-feira a gente fala, puta, aquela quinta foi maldita, né, mano? E aí toda quinta a gente ia pra lá e tal, tomar uma cerveja e fazer poesia. Pô, mas começou a encher o saco. Aí o cara falou, não dá mais pra vocês ficarem aqui na quinta-feira, que vocês enchem muito o saco, não querem ir embora e tal. Você vê? Fomos expulsos até do bar. E aí o Pezão chegou pra mim e falou, Sérgio, tem um cara aí, o Bodão, ele tem um bar, ele abriu um bar aqui, no Taboão da Serra, e ele é de teatro e tal, acho que seria legal trocar uma ideia com ele, pra gente fazer esses encontros lá. E eu nem sabia ainda se era sarau, o que ia ser. Mas eram os encontros pra gente encontrar e trocar ideias. E falar poesia. Eu já tinha 4 livros nessa época.
E aí fomos para lá, era o bar do Garajão. E começou a chamar a Sarau da Cooperifa. Sarau da Cooperifa, Sarau da Cooperifa. No primeiro dia tinha 17 pessoas, fora nossas esposas, né, namoradas. Então cada um falava 20 poesia e tal, era para ser mensal. Né, era um negócio chato pra caramba. E minha esposa falou, acho que hoje eu não vou não. Ela falou, tem que ir, tem que prestigiar. E aí começamos. Aí toda quarta-feira começamos a bater, toda quarta-feira. E é engraçado que foi como um grande quilombo mesmo. As pessoas começaram a chegar de outros lugares, assim, como se estivessem indo para Quilombo dos Palmares mesmo. Olha, tem um lugar aí onde o microfone é aberto, você pode falar poesia, você pode falar o que você quiser, e não sei o que, não sei o que lá. E foram chegando os poetas, foram chegando, 1, 2, 3 e tal, foi acontecendo. E aí um dia, depois de 1 ano e meio, o cara vendeu o bar, não avisou nada pra gente. Chegamos lá, tá todo mundo chorando na porta, o cara vendeu o bar e tal. E aí nós fomos para o Zé Batidão, que é o bar onde acontece hoje, no extremo sul de São Paulo, ali perto do Jardim Ângela, São Luís, que era um bar onde eu fui criado, né? Eu fui criado ali, né? Aprendi a detestar meu pai ali, porque pai patrão, né? Eu tinha uma raiva dele, que eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Então ali era a minha senzala e hoje ali é o meu quilombo, né? E as pessoas começaram a chegar, as pessoas da comunidade passavam, viam aquela reunião, falavam, putz, será que é mais uma igreja, né? O que está acontecendo aí? Ah, esse filho do seu Zé é meio maluco e tal, não sei o quê, né? E as pessoas vinham, era poesia. E era poesia. E as pessoas chegavam, eu posso falar, eu posso não sei o quê. Aí percebia que a pessoa da comunidade também falava poesia. Então as pessoas começaram a desenterrar as poesias que tinham nas gavetas, né? Então as pessoas começaram a fazer poesia e o cara olhava e falava, pô, mas se ele faz também eu faço. Né? Se o Zé faz e o Marcelino faz, eu também faço. Eu também moro aqui, eu também sou da periferia. E isso aconteceu, que foi a ideia simples, né? Um bar, na periferia o que não falta é bar, como eu disse. E foi chegando, 60 pessoas, 70, 80, e as pessoas começaram a fazer poesia e não paravam mais. Os jovens começaram a se interessar por literatura, começaram a ler, aí montamos a biblioteca dentro do bar, e as pessoas que estavam fora da escola continuaram, voltaram a estudar. Quem queria sair continuou a fazer faculdade, aí fizeram tese de mestrado, TCC, começaram a fazer Sarau da Cooperifa, e a Cooperifa virou o que eu posso dizer, uma coisa de resistência cultural, sem apoio do governo, sem apoio do MINC, sem apoio do Estado, da Prefeitura. Muito pelo contrário, como é um ambiente de resistência, a gente está sempre criticando alguém, né? Criticando o racismo, a violência contra a mulher, a homofobia, qualquer tipo de preconceito. Então ficou uma coisa assim, meio, melhor não misturar com eles não, porque eles são meio inóspitos e tal, aquela coisa toda. E as pessoas começaram a se identificar, né? Através da sua poesia, através da palavra. E aí foi muito louco, as pessoas chegaram ao livro através da oralidade. E a gente refundou a forma de ler poema. Então, na Cooperifa, o poeta faz a gentileza de recitar e a comunidade faz a gentileza de ouvir. Né? Então as pessoas começaram a chegar. E a gente percebeu que muita gente não vinha ao Sarau da Cooperifa porque achava que era um movimento de intelectuais da periferia. Aí nós começamos a fazer o sarau nas escolas, a convidar os alunos. E foi muito engraçado que a gente ia na escola, os caras falavam, mas eles são escritores, mas são novos. Olha, tudo vivo, né? Mas o escritor já tudo morreu, né? Eles achavam incrível a gente estar vivo, né? E aquela coisa, e como a nossa poesia ela é carregada desse sentimento, dessa raiva, né? Desse lirismo, e eles se identificaram e começaram a ir no Sarau da Cooperifa. Então a gente começou a fazer as terças-feiras na escola. Aí começou a chegar o pessoal de cinema, então a gente tem o cinema na laje. Né? Tem um cinema na laje para passar documentários, passar curtas, longas, pertinentes. Nós nunca passamos um filme de Hollywood, acabamos de passar a Febre do Rato lá, né? Passamos agora Marighella. Estreou no cinema, estreou na Cooperifa. Passamos Quebrando Tabu, com o Mano Brown e o Fernando Grosstein lá, debatendo, enfim. Todos esses filmes. E a gente percebeu, porque um dia teve uma peça de teatro, a gente não entendia o que estava fazendo ainda, a gente não sabia o que estava fazendo. E as pessoas me perguntavam, o que vocês estão fazendo? Eu falei, ainda não sei ainda, não consigo ainda entender. E a gente mora em frente ao cemitério Jardim São Luís, onde nos anos 80 e 90, onde a maioria dos jovens assassinados eram enterrados lá, né, enterrados ali. E uma vez teve uma peça de teatro dentro do bar. A gente trouxe uma peça antes do sarau, uma peça de teatro feita por um grupo da comunidade, e um senhor chegou para mim e falou assim, Sérgio, o que vai ter aqui? Eu falei, vai ter uma peça de teatro, vai ter um teatro aqui. Ele falou, o teatro vai vir aqui?
E eu imagino que ele achou que esse prédio iria lá. Né? Ele falou de uma forma assim, sabe, tão inocente, tão... Eu falei, não, vai ter uma peça de teatro aqui e tal. Posso trazer a minha esposa? Eu falei, pode, dá um tempinho que dá tempo da sua esposa chegar. E ele chegou e eu comecei a filmar ele. Enquanto acontecia a peça, eu filmava ele, de longe, assim, a peça acontecendo no chão, assim, bar lotado. E ele ria meio assim, meio contido e tal, né, tomando um rabo de gala. A esposa dele ria assim, incontinente, né, como se tivesse riso represado. Ele riu, acabou a peça, fui atrás dele. Eu falei, e aí, né, meu? Seu Dorico, o que o senhor achou? Eu falei, eu queria te agradecer. Eu falei, por quê? Eu poderia ter morrido sem nunca ter ido ao teatro. E aí eu percebi que a gente está ali para que as pessoas não morram sem ir ao teatro. As pessoas não morram sem ter ido ao cinema. As pessoas não morram sem ter lido um livro. Então, um país... agora fizemos a nossa mostra de cinema, uma senhora de 60 anos chorou na entrevista porque era a primeira vez que tinha ido ao cinema, em cima de uma laje. Pessoa com 60 anos não foi ao teatro, não foi ao cinema, nunca leu um livro, é um país ilegal, não tem alvará de funcionamento, não tem licença para ser pátria. Né? Então a gente está refundando isso, uma nova pátria, uma nova amizade, um novo olhar da cultura. Você entendeu? Então a nossa postura é olho no olho, com todo respeito a todas as outras artes, o que fazem. O que a gente faz ali é uma outra república. Você entendeu? Se não nos aceitam como pessoas desse país, que acha que nós somos as pessoas que vivem do privilégio do Bolsa Família, do Bolsa Gás, do Bolsa Condução. Não, são pessoas que trabalham, que pagam impostos pesados, que, como eu disse, adoram um Deus chamado trabalho, e que descobriram que gostam de poesia, que descobriram que gostam de cinema, que descobriram que gostam de teatro, que descobriram que gostam de artes plásticas. E aí, como é que a gente faz? Quando uma pessoa critica essa literatura que está sendo feita, porque acha que essa literatura tem menos crase, essa literatura tem menos ponto e vírgula, aí eu pergunto, quem que autoriza uma Dona Edith fazer um poema? É o Ministério da Cultura? Quem que autoriza o senhor Lorival a escrever uma crônica? É a Academia Brasileira de Letras? A gente vai pedir licença para escrever poesia? A gente vai pedir licença para escrever um conto? Então, que país é esse? Onde a pessoa que teve tudo, ainda é contra quem não teve nada, que ainda assim gosta de literatura. Então, é falta de generosidade. Então, a gente está refundando esse novo país. E, para refundar esse novo país, a gente teve que se refundar. O revolucionário é aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de mudar a si mesmo. Nós começamos a mudar a si mesmo. Então, a nossa poesia, que vem com muita raiva, com muito rancor, começou a mudar a pessoa. E a pessoa começou a mudar a poesia. Então, esse tipo de arte que a gente faz é um tipo de arte diferente. Assim, o mercado não consegue captar isso. Porque ele cresceu à sombra, cresceu à margem. Eu não me considero um marginal, porque eu acho que o marginal já foi feito nos anos 70, com Cacasa. Eu me considero um cara que faz literatura periférica. E o que é literatura periférica? É a mesma coisa da literatura grega, feita pelos gregos, só que a literatura periférica é feita pelas pessoas da periferia, como a literatura negra tem que ser feita pelos negros. Né? Então é isso, o que a gente faz é isso. Eu não me considero um marginal, a minha literatura... eu não sei definir a minha literatura, né? Algumas pessoas definem, outras dizem que não é nada, que é alguma coisa. Eu escrevo para não enlouquecer, né? Eu escrevo porque é um castigo, não é um privilégio. Eu queria ter feito uma faculdade, ter sido engenheiro, ter sido outra coisa, mas queria ter sido jogador de futebol, e ainda quero. Ainda quer. Porque é um sonho, os sonhos não envelhecem, né? Palmeiras precisa de você. Muito. Eu tenho muito a contribuir àquele time ali. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo arte para não enlouquecer, para não pirar. A gente está no meio de uma guerra. E, no entanto, a gente fez uma mostra cultural. A gente levou Elisa Lucinda, levou Mia Couto. Mia Couto esteve quarta-feira. Um dos escritores mais importantes da África esteve em cima da laje com a gente, falando de literatura. Né? Levamos várias pessoas da comunidade para discutir arte. Enquanto isso, a bala está comendo. E a gente não quer saber disso. A gente não quer saber dessa guerra. A gente quer fazer cultura. Para entender a força da nossa arte. Porque enquanto a gente está fazendo arte, o couro está comendo. As pessoas estão morrendo, a polícia está matando, está sendo morta. Né? O governador está dizendo que não existe nada, mas morrem 140 pessoas em 10 dias. E ainda assim, esse bando de preto, esse bando de pobre, está fazendo arte, está fazendo cultura. E eu não sei quem vai explicar isso. Eu não sei o que eu faço, se é sã. Se é sã, essa arte é sã, se é insana. Eu não sei o que a gente faz. É por isso que eu disse que é arrogância. A gente não aceita migalhas. Eu não quero saber quem é o ministro da Cultura. Pouco me importa saber quem é o secretário do Estado da Cultura. Eu não quero saber de nada. Eu quero pegar e fazer. Entendeu? Por que você não pega dinheiro de não sei? Eu não quero dinheiro.
Eu não quero arte, eu quero espaços para a periferia. Eu quero que tenha isso venha na cesta básica. Não tem que ter pessoas como eu que lutam, que enfrenta para virar herói. Entendeu? Pessoas como eu têm que acabar. Eu quero escrever sobre a Via Láctea, eu quero escrever sobre estrelas, do amor incompreendido, mas eu não consigo, porque o que eu vejo é racismo, é violência, é pobreza, é desemprego. Puxa vida, um dia um cara perguntou, se acabar tudo isso, você vai escrever sobre o quê? Eu digo, vou escrever um livro chamado Que Mundo Maravilhoso. Não é? Essa é a minha ideia, de poder escrever um livro maravilhoso. Então a gente faz o que tem que ser feito, fala o que tem que ser falado. Lógico que o que acontece é uma arte menor ou maior, pode ser diferente. O que pode acontecer é a pessoa não gostar, não me convidar aqui para vir no Oi Futuro, não comprar o meu livro, não me convidar para ir na Flip. Mas a gente está fazendo, né? Está acontecendo. É o nosso momento. É o momento de estar vivo. A gente sentiu utilidade na arte. A arte serve para nós como uma ferramenta. Não serve para salvar a vida das pessoas. Não é uma ONG. Serve para não enlouquecer, cara. Para o cara ir de manhã, dentro do ônibus, durante 2 horas, ele fala, puta, eu vou na feira, a mulher fala, aquela poesia que Marcelino falou lá, que o Marcelino frequenta, né? Ele tem muito palavrão, que não sei o quê, eu não gostei daquilo. Na beira do campo, a gente tem um projeto chamado Várzea Poética, que é o seguinte, a Cooperifa patrocina 6 times de várzea. Só que os 6 times têm que levar as esposas e a família no sarau da Cooperifa. E ganha livro no dia que vai. Então, o nosso método não é Piaget, é Pinochet. Você entendeu? Então, não tem muito que ficar filosofando coisa nenhuma, não. Vamos para lá e vamos ler. E é isso que a gente faz, cara. É isso que a gente faz. Lá no fundão, no lugar chamado periferia, que ainda é o nosso país, a gente é obrigado a votar. Então, a gente é brasileiro, a gente é obrigado a servir o exército, a gente é obrigado a pagar imposto. Somos brasileiros. Apesar de muitos não acharem. E agora, como é que você pode criticar alguém que escreve um poema, que ele acha que é um poema menor, uma pessoa que não teve condições de ir numa escola e tal, queria que fosse o quê? Escrevesse, que surgisse, né, Mia Couto todo dia, Pablo Neruda. O que a gente está fazendo é isso, não é mais, não é menor, não é nada. E aqui eu não estou pedindo nada para o Estado, não quero que o Estado, só não interferindo já está bom. Para mim, tanto faz. Ministro agora, não sei o quê. Para mim, tanto faz. Interfere, Sérgio, por exemplo, você percebe, como eu te falei no comecinho, de que esse movimento, por exemplo, político que quer tomar partido disso, gente que oferece não sei o quê, gente que quer posar ao teu lado, porque isso enfim, isso rola bastante. Rola, porque o ser humano, não é? Tá aí 2012 para acabar logo isso aí. Aliás, tem um sarau que vai acontecer no dia 12 dia 12 de 12 de 2012, é o último sarau. O mundo na vai acabar em quarta-feira, poesia. caiu numa quarta. Nada, tem de sempre. Tem uns papa-verba, tem de tudo, cara, tem de tudo. Cara, tem cara que já chega com o documento pronto, o edital pronto. Eu costumo falar que ninguém mais lê, né? Eu só lê edital agora. Você já leu o edital não sei o quê? Você já leu o edital não sei o quê? Porra, cara, eu tô lendo Clarice Lispector, cara. Acabei de ler Mia Couto, cara. Eu não tô lendo edital de não sei o quê. Sabe? E aí começa aquela coisa do Glauber Rocha, né? Um pobre, uma ideia, um edital na cabeça e um pobre nas mãos, né? Um pobre ali, vamos fazer um edital. Edital na cabeça e o pobre na mão, né? É meio Glauber Rocha isso, é meio perigoso. Mas isso não é nada de espetacular, não. É só a gente que não aceita ficar no lugar que nos foi imposto, né? Wisnik, querido, ele falando que ele escreve para não enlouquecer. E eu queria que você desse o testemunho. Você escreve por quê? Faz as suas músicas por quê? Compõe por quê? Canta por quê? Eu diria a mesma coisa, mas ele já acabou de dizer. O que a gente faz, música ou poesia, no caso, eu sempre quis ser músico e quis ser escritor. Era uma coisa para mim que eu não sabia como resolver, se isso era possível, né? Uma coisa e outra. Eu fiquei dividido muito tempo em relação a isso. E depois, justamente, cheguei a um lugar em que vi que a poesia cantada era justamente um lugar onde ser músico e ser poeta era um lugar só, né?
E isso é uma coisa que juntou em mim, esses dois pedaços que pareciam se procurar ou procurar cada um por um lado e que acabaram, vamos dizer, se encontrando através da canção. Então, é uma salvação para mim que eu tenha encontrado, na verdade, tendo encontrado uma maneira de fazer poesia, que é música, eu como se juntasse as partes de mim e tivesse então encontrado um sentido, localizado o meu sentido para viver, né? Quando a gente faz isso, poesia ou música, a gente faz sabendo que não faz para nada, para nenhuma finalidade reconhecível e traduzível em alguma coisa quantificável e tal. Tudo, como tudo, isso faz parte de um mundo onde isso vai ter destinações, entra, se transforma num objeto que é vendido ou não vendido, que vamos dizer, recebido ou não recebido, que não sei o que. Isso, em suma, isso faz parte de um jogo social que tem seus custos e tudo mais. Mas é uma coisa que é feita para nada que não seja, não é, uma finalidade sem fim, quer dizer, não é como a vida mesma, que não tem serventia nenhuma, não tem fim e por isso é que não tem fim, né? Quer dizer, e isso, então, para mim também, ela não tem esse negócio de ter alguma coisa que você possa fazer sem ter nenhum objetivo outro que não seja, vamos dizer, essas perguntas, a imaginação, a linguagem, né, a vida, né, se perguntando e se respondendo, isso para mim, realmente uma respiração no mundo. Se tivesse que ser tudo destinado a algum fim, não é? Prático, definido, quantificável, isso para mim seria uma loucura, não é? Seria a loucura. Então, pensando bem, pensando assim, acho que são situações semelhantes, né? Eu sou de classe média média. Meu pai trabalhava numa fábrica de vidro, e minha mãe costurava para completar o salário, mas era uma família que tinha esse negócio de que livro, de que esse negócio, que música, que eram coisas, vamos dizer, essenciais da vida, né? E eu tive essa sorte, que para mim é a coisa mais valiosa que tem, que ter passado por uma escola onde tudo isso estava composto. Ao mesmo tempo, numa cidade em que o futebol estava em toda parte, porque a minha escola era junto de uma praia, as aulas de educação física eram na praia, e a gente ficava jogando futebol 2 vezes por semana, 3 horas sem fim. A praia lá é uma espécie de um tabuleiro, parece uma mesa de bilhar, né? Então, e a praia que vai de São Vicente a Santos inteira, ela é pura, vamos dizer, como se fosse um campo sem fim, né? Ao mesmo tempo, Santos tinha 3 times na divisão principal do Campeonato Paulista, e um deles era o Santos Futebol Clube de Pelé, e ao mesmo tempo o Campeonato de Várzea em São Vicente era tão empolgante quanto o Campeonato Paulista. Então, tanto o futebol da molecada no campinho na praia, o de Várzea em São Vicente, quanto o de Santos, que veio a ser o maior do mundo, tudo isso era alguma coisa que estava tudo junto ali, né? Então, havia vida musical na cidade. Hoje não tem nenhuma. Nessa mesma cidade onde eu cresci, não tem nenhum teatro, não tem nenhum acontecimento. Tinha 5 conservatórios que ensinavam música, e suma música clássica. A escola era essa que eu estou falando. Então, eu olho aquilo e vejo... eu fui lá na escola que eu estudei, e é um vexame o que acontece lá. Montaram, quer dizer, um shopping center do lado, e a diretora disse que é um problema fazer a molecada entrar na aula, porque todos vão para o shopping e fogem da aula. Então, sabe, como se fosse uma alegoria do mundo ali, né, naquele... E eu estou, em suma,
dizendo isso porque estou me situando, não é? No sentido de as coisas que eu faço hoje, todas são uma transformação dessa história, disso que me foi dado. Eu acho que eu recebi demais, né, nesse sentido. E hoje, então, é uma coisa que me inquieta. Eu acho que essa é uma questão chave mesmo para o Brasil, sabe? Pensando, quer dizer, um país que ganhou algum protagonismo na cena internacional, que se diz que no ambiente de crise mundial, que nós não sabemos para onde vai, mas é um país que se segurou de algum modo, ou está se segurando nessas condições, mas que não irá a lugar nenhum se não resolver essa questão. E, no entanto, acho que há sinais de que existem imensas possibilidades por aí, exatamente por aí. E isso pensado, como disse o Sérgio, não como alguém que está ali batalhando naquele local, mas como que fosse uma obviedade nacional, né? Eu vou dar um outro exemplo que, para mim, me acho relacionado, acho que esclarece, ilumina isso de que nós estamos falando aqui. Eu escrevi sobre isso no Globo, na coluna que eu escrevo lá, porque eu fui à Bahia recentemente ver a experiência das orquestras Neo-Gibá, chama Núcleos de Orquestras Juvenis. E fez 5 anos a criação dessas orquestras, tem não mais do que 5 anos. E na festa de 5 anos, a orquestra que foi formada há 5 anos tocou a 9ª Sinfonia de Beethoven, né? A orquestra é formada por essa garotada baiana, pobre, que aprendeu música dentro desse prazo, tocou a 9ª Sinfonia, os solistas e o coro foram convidados para poder, em suma, montar a peça. Mas uma belíssima interpretação da 9ª Sinfonia, cordas dignas, um terceiro movimento incrível, sonoridades de oboé, de clarinete, de flauta, trompas, metaleira, sem falar nos tímpanos, porque aquilo ali na Bahia era Olodum puro, os tímpanos da 9ª Sinfonia de Beethoven, entendeu? Então, uma coisa inacreditável, se você vê o pouco tempo em que isso aconteceu. Isso era no sábado. Mas no domingo de manhã tinha uma segunda orquestra, formada há 2 anos e meio, e regida por um maestro que há 5 anos atrás não conhecia nada de música escrita, nada de música erudita, há 3 anos nunca tinha regido e que agora rege Tchaikovsky, Sibelius e Villa-Lobos e ganhou o prêmio do Festival de Campos de Jordão nesse ano. Esse maestro formado ali, isso na parte da manhã. Na tarde surge uma terceira orquestra do bairro da Ribeira, essa com 1 ano e meio. E depois, uma orquestra infantil de cordas, de Trancoso, que toca o Trenzinho Caipira de Villa-Lobos sem maestro, de uma maneira incrível, porque é uma peça em que o andamento vai crescendo até atingir um certo ponto. Tem planos de dinâmica fortes, diminuindo, e no fim ela ralenta. Tudo isso sem maestro, ou seja, musicalidade inerente, coletiva, realizada, evidente, espantosa, entendeu? Você pode ver todas essas apresentações, narizes empinados e torcidos poderiam ver defeitos aqui, ali, acolá. E, no entanto, o que importa é o milagroso dessa formação multiplicada em pouquíssimo tempo, com musicalidade sempre. Não havia tédio nunca. Em nenhum desses momentos do sábado e domingo. No domingo à tarde se reuniram todas essas orquestras, 400 garotos, né, tocando aquilo. É uma coisa impressionante. Que eu perguntei para o maestro, que é o Ricardo Castro, que é um pianista, que ele se inspirou no modelo das orquestras juvenis venezuelanas que criaram essa tradição e ele pôs em prática na Bahia. Ele é um pianista conceituado e tal, mas que resolveu, em suma, ele precisava dar um sentido novo para o trabalho dele e obstinadamente foi imagine-se as dificuldades que têm que ser superadas para que isso aconteça. Mas, só que alguma coisa mais forte atravessa tudo isso.
Eu perguntei como é possível, pedagogicamente, chegar a esse resultado nesse tempo. Então ele falou, olha, não tem muito mistério, mas são 3 coisas. Se uma criança aprende uma escala, ela é imediatamente mestra das outras. Ou seja, tudo que alguém aprendeu, replica, multiplica. Pronto. Segundo, é melhor que o estudante toque já com os outros. Em vez de você ter vamos dizer, o modelo tradicional, em que você passa 7 anos estudando violino para um dia chegar a atingir um nível e tocar numa orquestra, já sai tocando. Por isso todas tocam. Já com poucos meses estão tocando. O resultado é que quem toca ouvindo os outros afina muito melhor do que quem está lá arranhando um violino sozinho, de uma maneira árida e técnica. Tem tesão em fazer aquilo, é aquilo que se via. Né? E o terceiro fundamento é o seguinte, nada das hierarquias, das frescuras ligadas à música erudita, aquela pose de que você está fazendo alguma coisa que é superior ao resto, que você tem que fazer de maneira perfeita, etc. O resultado é espantoso, quer dizer, aquela molecada nem sabe que existe esse mundo onde fazer música erudita é cheio de uma série de ritos e coisas assim e tal. Uma amiga, que é uma produtora cultural em Curitiba e que faz coisas maravilhosas, me contou, depois que eu contei isso para ela, disse que teve uma experiência fracassada em Curitiba. O maestro exigia que todo mundo se sentasse na cadeira, entendeu? Com uma pose especial, como segurar o violino. Ele se apegava às formalidades. Não queria que ninguém tocasse antes de chegar à perfeição, né? E, ao mesmo tempo, como que estivesse fazendo uma coisa muito importante. Resultado, em poucos meses acabou aquilo. Nada. Não foi a lugar nenhum. E, simplesmente, isso é a amostra. Eu acho que isso é uma prova, entende? De alguma coisa que é a seguinte, existe um potencial imenso, né, de realização, de ampliação dos repertórios e portanto, de possibilidade de transformação do país. Porque o resultado ali não é simplesmente crianças bonitinhas, domesticadas para nosso consolo, você dizendo, como eles, né, os pobres estão, vamos dizer, comportadinhos tocando. Não é nada disso. O que eles estão tocando é música de verdade. O que ele fez, inclusive, ele conseguiu, eu trouxe muitas vezes professores de grandes orquestras europeias que vieram para a Bahia, passaram 15 dias ou um mês, trabalhando com os melhores professores, os melhores modelos. Não é um negócio qualquer coisa para poder ficar bonitinho. É para valer, é de verdade. E isto simplesmente transforma a cara de tudo, entende? Então, isto é que eu acho, esse potencial existe. Né? E por isso isso tem que ser tomado como referência. Né? E o que o Sérgio conta é exatamente isto. Chegou ali, naquele bar, então cria um lugar que é para poesia, as pessoas são chamadas, de repente aquilo cresce, tem tesão, tem verdade naquela coisa, os escritores estão vivos e aquilo se multiplica e em soma. Eu acho que são exemplos desse tipo que não são casos só, não é, vamos dizer, localizados. São, não é, mas que têm que ser pensados em outro plano. Eu acho que isso está evidente. Eu acho que isso é um momento que se avizinha, eu acho, num outro ciclo cultural no Brasil. Né? Porque isso cria um movimento de lá para cá e uma outra energia, uma outra sinergia e levanta questões para a vida coletiva que são fundamentais no quadro em que estamos, que é de decomposição, por outro lado. Quer dizer, o país está, ao mesmo tempo, numa situação positiva, acho que há muita vitalidade, né? Ao mesmo tempo, contradições terríveis, né? E entropias, né? Guerras que estão ligadas às indefinições brasileiras. Né? E acho que isso é um elemento de contraponto, vamos dizer, é algo que é a grande força que responde a isso, entende? Eu recebi aqui uma mensagem no ponto de que a gente vai abrir para perguntas.
A gente vai abrir para um instantinho, a gente vai abrir para perguntas, mas eu gostaria, evidente, que no final a gente fizesse uma espécie de micro sarau em que o Sérgio pudesse interpretar alguma poesia dele e o Wisnik já vai pensando em alguma coisa também para o nosso sarau da Cooperife especial aqui. Não é não? Você ia falar alguma coisa? Eu só queria falar um negócio, ele falando da música. Você sabe que eu virei poeta porque eu não sei fazer mais nada e não gosto de trabalhar, né? Então eu não servi para ser jogador de futebol, não servi para trabalhar em banco. Vagabundo. Nunca gostei de trabalhar. Falei, puta, para não trabalhar eu vou falar porque eu sou poeta. E era muito engraçado que eu não tinha descoberto esse negócio de poesia ainda. E tinha um grupo no meu bairro que participava desses festivais de música, que ainda tinha, no resquício dos anos 80. As escolas públicas tinham festivais de música na região. E eu queria participar. Agora você imagina, eu não sabia nem cantar e nem tocar. Aí os caras falaram, pô, como é que vai fazer com o Sérgio, meu? Aí os caras falaram assim, não, meu, pede pra ele tocar coco. Ah, você vai tocar coco na banda. Eu falei, oh, legal, mas como é que toca coco, né? Não, na altura da música você pega duas bandilhas. Porra, no primeiro dia foi legal, né, meu? Fiz lá, totó. Porra, mas ninguém vai no show pra ver o cara tocar coco, né, meu? Pô, esse cara toca coco pra caralho, mano. Ou então o Wisnik falou, tá desafinado ali, hein? Não é? Você andando com seu filho, rapaz, quero tocar coco que nem ele, né? E aí foi que o cara falou, Sérgio, faz as letras aí. Faz as letras. Foi que eu comecei faz as letras aí, porque você não leva jeito pra mais nada. Aí eu comecei a fazer as letras aí, por isso que eu virei poeta. Maravilha. Tem uma pergunta do nosso amigo ali. Precisa fazer só no microfone. Espera aí, deixa eu levar o microfone que estão gravando aqui para o mundo. Que bom que tem microfone, né? Bom, primeiro eu queria agradecer. Bom, vocês vão entender já porque eu não... Mas agradecer a todos os presentes, não só a quem ouviu, mas a quem falou. Eu estou um pouco emocionado. Meu nome é Jonas. Marcelino Freire, né? Eu não quero errar o nome de vocês. Meu nome é Jonas Marcelino Freire. Sérgio Vaz. Sérgio Vaz e José Miguel Wisnik. O que eu conhecia antes era só o José Miguel Wisnik, mas meu nome é Jonas Nepomuceno. Essa aqui é a Laura, ela faz cinema, eu faço medicina. Ela é minha namorada. Mas o nome mais importante é da Laura Magaldi. Meu nome é Jonas Nepomuceno. E acho legal a gente falar por exemplos, que eu acho que por exemplos a gente aprende mais. Eu aprendi isso num livro. O livro se chama Redação Inquieta. E durante esse papo todo, eu vou tentar lembrar os exemplos que me chamaram a atenção. Eu acho que a partir dos exemplos que vocês falaram, eu aprendi muito mais do que os exemplos que vieram na minha cabeça antes de vir para cá. Então a gente vai tentar falar por exemplos, que são os exemplos que vieram na minha memória durante esse papo. E aí eu vou tentar falar a partir dos exemplos. Vamos lá. Palavras. Palavras que vieram da boca de vocês. Inquieta foi uma palavra que me chamou muita atenção, é uma palavra que me chama atenção em vários textos que eu li. Coisas que me deixam inquieto. Um livro chamado Redação Inquieta, do professor Gustavo Bernardo, da UERJ. É um livro que me deixa muito inquieto porque Redação Inquieta foi o livro que me chamou a atenção para exemplos. Exemplos me ensinam muito mais do que teoria. Pronto. Isso me chamou a atenção porque eu li o livro quando eu ainda estava no ensino médio. Pronto. Eu aprendo muito mais com exemplos do que com teoria sempre. Eu vou para a sala de aula, em qualquer sala de aula, não só na medicina, mas no ensino médio, eu sempre aprendi muito mais com exemplos. Eu aprendo muito mais com a Laura, me falando de medicina, do que com muitos médicos. Isso em qualquer sala de aula. Viu? Foi mais fácil falar isso do que falar na teoria, né? Eu entendo completamente isso, né? Ao mesmo tempo que o Sérgio também disse que se houvesse, vamos dizer, a possibilidade de educação pública, tudo seria melhor, não é? E você tem uma sociedade que funcionaria de outro modo. E, na verdade, nessa hora ele não está falando Brasil, mas está, porque está se referindo à totalidade de uma sociedade que compartilha uma língua, que tem de algum modo uma história comum com todas as diferenças e tal. Então, você captou, não é,
uma questão ali de ênfase, né? E que, para mim, se coloca, que é o título do meu livro sobre futebol, Veneno, Remédio, Futebol e Brasil, não é? Que é, da minha parte, por isso eu não quero ser colocado na posição de Mário de Andrade, o que fala em nome do Brasil e que acredita nessa unidade. Não. Para mim, o Brasil é uma droga. É o nome do livro, Veneno Remédio. Veneno Remédio é uma alusão à palavra grega, pharmakon, que é aquilo que tanto salva quanto mata, não é? Dependendo da dose. E fármaco é uma tradução para a palavra droga. Droga, que também tem um sentido farmacêutico e médico, é ao mesmo tempo um agente destrutivo e envolve vamos dizer, um mercado, um tráfico e uma coisa que tem um componente que está na base da guerra de que estávamos falando. Então, o Brasil é veneno e é remédio, né, eu acho. Por isso o Brasil é uma droga. E depende da hora, entende? Ele é o veneno ou o remédio. Quer dizer, de certo modo, acho que é uma cultura viva, que tem uma extraordinária capacidade de assimilação de diferenças, que é a antropofagia, que é, na verdade, lidar com as muitas lógicas, criar com isso possibilidades novas, né? Tudo isso que eu estava falando, que eu sinto quando aparece, você destampa, você desfaz barreiras, surge uma força. Eu estava me referindo a uma potência, né? Que está, por exemplo, na Neogibá, ou está na Cooperifa, ou está em grande parte da cultura brasileira. Ela é o resultado de uma coisa muito forte, quando essas barreiras que travam e que fazem com que isso tudo seja menor do que é, né? Então, eu tenho uma crença nisso, né? Nesse sentido, é nessa força que existe numa vitalidade cultural brasileira, que teria um enorme poder se houvesse um projeto educacional. Como se fala em projeto educacional, é projeto, vamos dizer, social, é projeto nacional, pode-se dizer. Não vejo vontade política em nenhum lugar para fazer isso. Não vejo nenhum partido propriamente que tivesse assumido uma concepção de educação e um projeto que pusesse a educação nesse lugar. Não vejo. Mas acredito completamente que isto seria uma coisa transformadora, revolucionariamente transformadora no Brasil, se essa possibilidade fosse ativada, né? Então, nesse sentido, eu tenho mesmo essa espécie de compromisso com o Brasil nesse sentido. Mas sem nenhum componente ilusório de um nacionalismo qualquer, uma xenofobia qualquer, que mascarasse o fato das enormes violências, desigualdades e, vamos dizer, atrasos de vida estruturais que funcionam no Brasil em todas as instâncias, né? Por isso, acho que o grande desafio é a gente entender o veneno-remédio, quer dizer, fazer uma espécie de ultrapassagem do veneno-remédio, quer dizer, porque nós tendemos a oscilar entre, ou se vê o Brasil como o remédio ou como o veneno. E, às vezes, a mesma pessoa oscila ora num, ora no outro, mas não é capaz de pensar no fato de que essas duas coisas são uma só. E que lá, nesse momento que você fala que há 11 anos criou uma situação onde você tem essa possibilidade de pessoas ouvindo poesia e fazendo poesia, né, enquanto, ao mesmo tempo, tem uma guerra terrível se dando neste momento, como se falou, nunca houve uma espécie de um cerco, não é? Nesse momento há. Essa guerra em São Paulo é a expressão de uma violência viral, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer no Brasil. É diferente daquilo que a gente vê, talvez, no Rio de Janeiro, que tem vamos dizer, uma complexidade e ambivalências e tal, mas geralmente são violências territorializadas e disputas de territórios, né? Muito ambíguas nas relações entre polícia, bandidos e população e tudo mais, mas é uma situação diferente desta, em que em São Paulo
vamos dizer, bandidos em cadeias ordenam crimes, quer dizer, assassinatos em rede contra policiais que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer hora, e que, ao mesmo tempo, correspondem a violências que a polícia pratica diariamente, e que isso envolve, portanto, uma espécie de suspensão da lei que faz com que, né, nesses últimos dias, tenham já há algum tempo vivido uma onda em que violências não tem uma lógica específica direcionada, mas é uma violência que atinge polícia, bandidos, civis, inocentes, e que envolve bandidos contra bandidos, polícia contra polícia, portanto, que é uma espécie de indistinção, é uma guerra sem que saiba propriamente quem é contra quem. Isto é a pior coisa da violência brasileira, da droga Brasil. É aquele componente viral de indiferenciação, né? Que isto é a expressão mais terrível do veneno brasileiro, da droga Brasil, não é? Se ela ganha esse aspecto viral e instituições são incapazes de responder a isto. E acho que, nesse momento, há um mal-estar profundo. O governador de São Paulo não sabe o que dizer. Isso diz coisas pateticamente ridículas, que nada está acontecendo, que é uma campanha contra São Paulo. Que um governante diga isso. Coisa de carioca, né, contra nós. A culpa é dos cariocas. Isto, então, é uma situação... Ao mesmo tempo, a imprensa não sabe muito bem como analisar também, não se sabe como lidar com essa violência que parece não ter cara e que gira, não é? É contagiosa, isso. Tudo isso acho que é profundo. É profundamente brasileiro isso, né? Mas o fato é que isso contracena com outras coisas que são fortes. E essa é uma questão que não está resolvida, né? Mas, por isso mesmo, eu acho que cabe afirmar o que é, vamos dizer, vital, que é forte, que é o contrário disso. Por isso que, na verdade, fora as providências policiais, né, a ação de dispositivos de inteligência de Estado, mas que teriam que ser inteligência inteligente, não inteligência burra, digamos, né? Porque a inteligência inteligente é a compreensão de todos os aspectos envolvidos nesta situação toda. Mas é nela justamente que a vida cultural, a educação e tal é a grande resposta para isso. No livro do Antônio Risério, que saiu recentemente, chamado A Cidade no Brasil, né? A certa altura ele diz uma coisa muito importante que é pouco dita, né? E para mim é fundamental, que é assim, e sobra pouco espaço, né, para grande parte da população brasileira nas cidades para diversão, para jogo, para uma vida lúdica, para entretenimento, para cultura, porque isto custa. E nós vivemos numa situação em que há uma grande propaganda do consumir, do viver como consumir. Qualquer pessoa que está em qualquer lugar e liga uma televisão, vê publicidade te dizendo que tem produtos que dão uma felicidade permanente a todo momento. Você tem um verdadeiro bombardeio da ideia, né, do imaginário de que o produto que consumido te traz um bem-estar, que é claro que é instantâneo, que passa porque ele se consome no próprio ato, mas isso é uma droga do imaginário que funciona, que vamos dizer que toda a população é bombardeada com isso. Quem está naquela faixa social que não tem nenhum acesso ao consumo, diz o Risério, né, não tem outra saída, muitas vezes, se não fosse recriar-se através da arte, roubar, matar, fazer a festa, né? Como gozar a vida. Gozar a vida é morrer ou não, mas entrar na festa, né? Acho que esse é o lugar da grande transformação do Brasil nesse processo
de modernização, que foi quando o país ganhou uma indústria cultural, uma rede televisiva, uma estrutura publicitária. A desqualificação da escola pública só deixa lugar a que isto, vamos dizer, se transforme numa questão que, afinal, envolve um alto grau, por exemplo, de encarceramento em penitenciárias que não dão conta e são uma gangrena social. Eu estou falando assim, este que é o Mário de Andrade, entendeu? O otimista com o Brasil, que às vezes me confundem com este. Então, esta visão do Brasil que eu tenho é esta. Não é otimista, nem pessimista, é trágica. E trágica significa você olhar as imensas potências destrutivas e construtivas do real. E é justamente isso que é alguma coisa que, em suma, que é o que nos desafia. Poucas vezes eu sempre acho, poucas vezes a ocasião para dizer, entendeu? E acaba que hoje aqui, essa conversa, eu estou encontrando como se fosse, a bola está vindo, para dizer essas coisas. Oswald. Só queria falar um negócio. Muitas vezes o resultado de ensino de qualidade mínima é presídio de segurança máxima. Eu acho que chegou a hora dos caras convocar o exército de educadores. Entendeu? Convocar educadores aposentados, interessados. Não é convocar tanque de guerra, metralhadora. E toda vez que tem um problema social de violência, chama o exército, chama o exército. Eu fiquei imaginando um exército de 100 mil educadores invadindo as escolas. Fica aí dentro, volta para dentro aí. Você vai estudar, sabe? Que hora que é agora? 8 horas, só vai sair às 6. Leia, recite, sabe? Eu acho que tem que ter um choque desse também, educacional, assim. É utópico, né? Entra o Mário, né? Então então acho que é isso também que falta, assim. Esse desencantamento que eu tenho, essa raiva que eu tenho, é de estar vivendo uma situação onde a saída é trazer o exército, trazer os aviões da FAB, é trazer o míssil inteligente para ir. Precisamos fazer mais presídio, precisamos não sei o quê. Em nenhum momento se fala, as pessoas passam 13 anos numa escola e não aprendem nada. Essa progressão continuada, ela pode ter dado certo na Suíça, mas aqui não deu certo. Aqui não deu certo. O moleque, ele chega no terceiro colegial e não sabe ler nem escrever. E não é culpa dele, não é culpa do professor. O professor é um guerreiro, é um infante que está ali, mas ele tem tudo contra ele, né? Então imagina assim, cara, se a gente também não chegar e uma coisa meio radical também, assim como querem fazer com a violência, apontar os mísseis, né, para a favela, para a periferia, fazer da mesma forma nas escolas, sabe? Colocar os professores e mais educadores, pagar um salário decente, a escola de qualidade mesmo, o cara entrar 8 horas da manhã, 6 horas da tarde. Ah, não, porque o menino não pode estudar uma hora. Por isso que eu te falei, Piaget vai até ali, xará. Depois é Pinochet. Entendeu? A minha filha, quem educou minha filha fui eu, não foi a Xuxa, bicho. Você entendeu como que é? Não vai estudar o cacete que não vai estudar, meu. Você entendeu como que é? Lógico, nunca pus a mão na minha filha. Mas ela teve que entender que ela só tinha o trabalho de estudar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, parei de estudar para trabalhar. E ela teve uma oportunidade de estudar. Então tem que estudar, está na faculdade. Eu não quero saber, eu quero saber se ela foi, meu. Mas a juventude de hoje é a mesma coisa de antigamente, só muda o dinheiro, porque os valores têm que continuar. Não mudaram os valores continuam, o respeito. Né? Posso, não posso, por favor. Né? Não é o sim, senhor, não é autoritarismo, é autoridade. Eu não posso negociar com meu filho de 5 anos, se ele quer tomar banho, eu dou um chocolate para ele. Não posso transferir a responsabilidade de pai. Não posso colocar, meu filho está enchendo o saco, põe ele na televisão que ele acalma. Você tá entendendo? E depois chega no final do dia, o moleque tá patati, patatá, patati. Pô, meu filho tem 6 anos, não fala ainda patati, patatá. Pô, o moleque passa o dia inteiro na televisão. Então acho que esse choque precisa ter, cara. Sei lá, eu não sou muito bonzinho, não, cara. Daí tempo, você? Bom, o que eu entendi, mais ou menos, assim, voltando ao assunto das artes, assim, da produção artística. O que eu entendo é que existe uma grande mídia já estabelecida e que os artistas estão, de alguma forma, se comportando como se fossem grupos anárquicos, assim, a todo momento se esquivando de uma instituição que vem engolir e processar e transformar numa coisa que já
que é de fácil absorção. Assim. Então, quem quer fazer arte, de alguma maneira, tem que se organizar, criar um grupo e fugir o tempo inteiro. E eu entendo, assim. Isso mas isso é uma coisa que tende pro temporário. Então, os artistas são sempre grupos temporários, assim, porque eles nunca entram numa corrente da grande mídia, porque ela estraga o que a gente faz, sabe? Isso é um drama, pelo menos para mim, assim, porque você teve o privilégio de conseguir juntar um grupo muito grande, de fazer com que seu projeto se tornasse grande, envolvesse muitas pessoas. Mas ele pode acabar a qualquer momento, entendeu? Porque alguém vai querer chegar, vai querer transformar ele um pouquinho, e vai fazer com que tudo que você desenvolveu vá pro inferno, cara. Não vai, sabe, vai transformar numa bosta qualquer, assim. Mas não é para ser assim. A verdade é que a gente que está fazendo arte, assim, um grupo grande como o seu, um grupo pequeno, um outro grupo aqui, um grupo que durou 1 mês, outro que durou 2 anos e tal, a gente tinha que, de alguma maneira, conseguir penetrar nessas instituições assim com um pouco mais de poder, sabe? Esse que é o drama que eu percebi, assim. Você tá... você não. Todos nós, assim, estamos meio que num rumo ao fim, cara, sabe? Tudo que a gente faz é temporário, assim. E eu acho ótimo, porque é um momento que a gente está livre para fazer o que a gente quiser, sabe? Não vai chegar ninguém e tomar o que a gente está fazendo, mas uma hora vai, sabe? Ou vai processar, transformar em outra coisa, ou vai acabar, sabe? E como é que a gente faz com que isso não aconteça mais, assim, sabe? Como é que a gente entra no circuito com força, sabe? Como é que a gente entra na grande mídia com força? Como é que a gente toma o poder? Não poder, eu detesto essas paradas, assim, de tomar poder, acho um termo ruim, mas como é que a gente entra, assim, na grande mídia com força e com mais ofensivo, assim, sabe? Como é que a gente acaba com esse drama? Assim? Sérgio. Olha, um perigo dessa conversa que nós estamos tendo é, a certa altura, criar a impressão de que nós somos alguém que estamos autenticamente voltados para a arte e o que acontece na mídia e tal é inautêntico. Eu criei uma alegoria, assim, né? Mas é importante não cair nisso, porque eu acho que no Brasil a gente tem uma história de coisas muito importantes e fortes, etc., que estão que aconteceram, que são públicas e que fazem parte da memória coletiva e que de longa data isso existe, né? Isso mudou de lugar, mas não quer dizer que uma coisa que faça sucesso é ruim. A novela Avenida Brasil é um acontecimento cultural brasileiro, sendo no espaço do horário nobre mais visto, do veículo mais visto no Brasil. Que ali tenha se juntado a uma outra geração de roteiristas e tenha feito um negócio que trata quer dizer, um mundo, uma realidade nova com uma linguagem nova, isto é um acontecimento. Aquela novela tira do ramerrão das novelas. Eu não acompanhei, porque em parte dela eu estava... em soma, eu não me prendi a essa novela, mas eu vi pedaços e vi gente que acompanhava e mais coisas que foram escritas sobre ela. Acho que ela faz parte também de um processo de mudança no Brasil. Houve uma mudança no Brasil. Essa mudança, o professor Antônio Cândido um dia falou, numa conversa, falou o seguinte: Dom Pedro II criou as elites, coisa que não existia no mundo colonial brasileiro. Criou elites que resultaram, por exemplo, em Machado de Assis. Machado de Assis é resultado da criação pela monarquia de uma elite intelectual que, num dado momento, que existia num país e que você chega a ter um escritor como esse. Né? E isso foi um processo que se deu de transformação do país naquele momento. Ele acha que Getúlio Vargas criou classes médias no Brasil. E que, depois do governo Lula,
camadas da população brasileira que estão abaixo da classe média ganharam um lugar de existência, uma existência simbólica, ou emergiram, ganharam poderes aquisitivos, poder de viajar, de comprar coisas, de fazer e de existir e de ser representados também de uma maneira que está, quer dizer, que influencia tudo que nós temos. A música, mesmo o rap paulista que eu me referi, influenciou toda a música feita, todas as outras repercutiram esse fato. Né? Eles fizeram aquilo fora da mídia, da indústria cultural, criaram formas de gravar, de distribuir, de divulgar, não sei o quê, e aquilo passou a ser uma marca que está em toda parte. Isso faz parte desse processo. A novela trata de uma classe social que não era objeto de representação ficcional, e isso é sintoma de um Brasil que mudou, apontou para um lugar diferente. Né? A Cooperifa já existia antes do governo Lula, e eu não vou fazer uma ligação direta, causalista e determinista, mas ela estava expressando uma necessidade que, afinal, cresce e, de algum modo, ressoa e existe, porque algo no país está mudando, ou está, pelo menos, indicando a possibilidade de mudança. Então, isso repercute em todas as áreas. Na música popular, que se tornou sucesso, na novela de televisão. Então, isso é importante, né? Porque, na verdade, então, tem coisas acontecendo em toda parte. Muito da música popular, que, por sua vez, não está na indústria cultural visível, você acessa pela internet e, portanto, cria circuitos que não seriam possíveis dentro da indústria cultural e que passam a ser, existem. Não é? Então, nesse sentido, é que trata-se de ver em que níveis de atuação estão acontecendo coisas. Não é? Então, por exemplo, o Sérgio está fazendo um depoimento sobre um nível de atuação, que, como ele disse, não é um modelo para ninguém, não precisa ser propriamente ser um modelo único a ser seguido como um padrão. É uma experiência que diz algo sobre tudo, não é? Mas existem muitas outras formas, e aí, então, outras formas de literatura, de música, de cinema, etc., que estão acontecendo de diferentes maneiras. Né? Então, por isso, eu acho que o panorama não é fácil para quem faz arte, quer dizer, é uma batalha, mas tem gente atuando em diferentes níveis e formas de circuito, né? E isto todos esses são sinais de uma coisa, de um país que é diferente hoje. Né? Querido, Sérgio, respondendo a pergunta dele, mas dizer que você responde e a gente já vai emendar com o Sarau Prometido, uma leitura do Sérgio, uma intervenção previamente não combinada com o presidente, porque a gente já ouviu no ponto aqui que não temos, o tempo acabou. E diga isso, Vaz. Não, faço dele minhas palavras dele, né? Eu acho que é um pouco disso também. Eu acho que o fortalecimento, do coletivo, ele é muito primordial, assim. Você não se fechar, mas se juntar e ir atrás, buscar essas pessoas, porque o que a gente fez, que eu não sei se vai dar certo para outras pessoas, foi a formação de público. Foi essa coisa de ir atrás do nosso público. A gente está escrevendo coisas que os acadêmicos não gostam, então a gente tem que fazer com que nossas pessoas do nosso bairro leiam. Eu queria, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu achei que o mundo estava esperando meu livro para acontecer. Né? E o mundo não deu bola nenhuma para o meu primeiro livro, para o meu segundo livro, para o meu terceiro livro. Então eu tenho uma história de fracassos que até é uma vitória estar aqui falando sobre ele. Né? Então, mas eu acho que assim, eu acho que é a garra, cara, assim, de você não aceitar o lugar que é colocado. A mídia, para mim, você deita com ela, não casa-se com ela, entendeu? E ela também não é a mais importante. Para mim, no meu ponto de vista, o mais importante para mim é a minha comunidade. Aonde eu moro é minha Macondo, cara. Sabe?
a cidade de Gabriel Garcia Marques. Quando eu saio dali, eu me sinto desprotegido, entendeu? Porque ali é onde as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu conheço, ali são os jovens com que eu faço oficina, entendeu? Então eu gosto muito disso, cara, de fazer o meu meio, o meu caminho. Eu sou um cara muito medroso, muito tímido, então quanto menos pessoas, melhor para mim, entendeu? Então eu sou um cara muito invejoso também. Eu venho aqui nesse teatro e falo, puta que, olha, devia ter um desse lá também. Sabe? Então, eu penso muito nisso, cara, no egoísmo também, no meu egoísmo, de querer criar minha filha num lugar legal, querer criar meus filhos num lugar legal. E a luta, irmão, e a luta porque é o seguinte, cara, a rotina é máquina de moer gente. Quando você menos percebe, você está moído e está batendo cabeça e está assistindo a novela também, não tem jeito. Você entendeu? Como que aí você pergunta de um livro, cara, eu estou lendo um livro que inspirou a novela. Né? Não é? Eu lembro de um filme que teve do Leonardo DiCaprio, Aviator. Não sei se lembra do Leonardo DiCaprio. Era uma moda, uma mulher falou assim, você assistiu o filme Aviator? Eu falei, não. Ela falou, mas que mundo que você está? Eu falei, estou no mundo de Clarice Lispector, né? É possível viver sem assistir a novela, é possível viver sem o Aviator, né? É possível um monte de coisas, assim. Não é porque quem assiste é mais inteligente ou menos, não é nada disso, entendeu? Só que, meu, acordar cedo, cara, acordar cedo mesmo. E a luta, porque eu falo assim, a gente está trabalhando como se defendesse a pátria, cara, como se a gente fosse, o exército quando vai invadir lá, é como se a gente fosse a Palestina, cara. A gente está quase criando a OLP, a Organização da Libertação da Periferia, você está entendendo? Para jogar pedra nos tanques também. A gente quer professores, você ouviu errado, não é tanque, é professores, entendeu? Então talvez seja isso que está fazendo com que a gente tenha essa vibração, essa força, essa positividade de não aceitar o preconceito, você está entendendo? Dizer não ao racismo, não à violência contra a mulher, não à homofobia, não ao preconceito linguístico e um monte de coisas, cara. É de existir, cara. Existir com dignidade, você está entendendo? Eu sou ateu, cara. Mas eu fico torcendo para Deus existir, você entendeu? Porque eu quero... para esse bando de cristão que está fudendo esse país, se fuder, você entendeu? Ó, tá vendo aí? Ó, existe. Entendeu? Então é isso, cara. Viver de acordo com o que você acredita. Se a gente não consegue meditar sobre isso. Eu gosto de sonhar com as mãos. Eu só falo aquilo que eu posso fazer. Você está entendendo? E aquilo que eu posso fazer é pouco. Mas é o suficiente para que eu sobreviva, para eu não enlouqueça. E reunir aquela galera que está acontecendo hoje foi duro, foi muito pesado. De uns 5, 6 anos para cá, é que a gente está conquistando alguma coisa. Mas a gente teve que enfrentar ladrão, teve que enfrentar polícia, teve que enfrentar droga, teve que enfrentar tudo, cara. E nem sempre a gente está preparado. E isso pode não ser a sua missão. E talvez não seja a minha também. Talvez eu faça isso por vaidade também. Eu não sei ainda. Alguém ainda vai explicar o que a gente está fazendo, se não é só vaidade, se não é só para os caras bancando o bacaninha. Eu sei que é difícil viver de arte, cara. Por isso que eu digo, escrever dói, viver dói. Eu parto todo dia desse pressuposto. Hoje eu sei que viver dói. E dói bastante. Então o que eu faço é todo dia que a vida doa mais, doa menos. Você entendeu? Então há dias que não dói, há dias que doem bastante, cara. E é sobre isso que a gente escreve, é sobre isso que a gente fala. A gente faz arte sob escombros, cara. É muito difícil explicar isso. É muito difícil você ver uma pessoa morta aqui e ao mesmo tempo está recitando uma poesia. Você está entendendo? Acabou de acontecer uma chacina ali, mas o sarau não pode acabar. Teve toque de recolher, mas nós não vamos nos recolher. Você está entendendo? Então, é isso que eu estou te falando. Quando eu digo que é outra pátria, eu não sou contra o Brasil, eu sou brasileiro. O que eu estou dizendo assim é o que a gente está passando. Você está entendendo? O toque de recolher, todo mundo tem que se recolher. Pô, não vamos nos recolher. Então é o preço que a gente paga. Então vão nos matar, cara. Vão ter que nos matar aqui, fazendo poesia. A gente vai morrer fazendo poesia. Vai morrer fazendo cinema. Esse é o preço que tem que ser pago, então que se pague isso. Que alguém conte a minha história depois, que conte a história de outras pessoas tão valorosas ou mais do que eu, que estão ali, meio a tiro, abaixa a cabeça. Pô, esses dias o Miyakoto estava lá, caiu um negócio no chão assim. Ele vai... E olha que o Miyakoto é de Moçambique, né, cara? Está tão acostumado com guerra como nós. Então, meu irmão, é isso, mano. É olho no olho, sangue nos olhos, porque o bagulho é louco, irmão. O bagulho é louco e o processo é lento. Enquanto eles preparam a garganta deles para o sarau, micro sarau, eu queria agradecer muito a presença de vocês todos, agradecer a todo o pessoal, toda a equipe do festival, Adaptação, Carolina, Maria Paula, todas as pessoas queridas, Lara, não é? Laura.
todas as pessoas. Dizer que vocês estão super convidados para a Balada Literária, que acontece em São Paulo de 28 de novembro a 2 de dezembro. Vocês receberam aí a programação, tudo gratuito, é só aparecer por lá. Agradecer muito a oportunidade de ter feito a oficina aqui com o pessoal, oficina lá dos contos. Parabéns pelos filmes aqui apresentados. É uma prova também de que as coisas podem ser realizadas com muita força, com muita vontade. Isso aí já dá muita resposta a muita coisa, né? Parabéns, eu sei que não é fácil organizar um festival desse, há duras batalhas. É assim que eu sou co-irmão do que vocês fizeram, estão fazendo, que termina amanhã, co-irmão do Sérgio Vaz, que faz tanta coisa. É isso. Muito obrigado a todos. A palavra agora é do Sérgio Vaz, foi ao banheiro. Vamos aguardá-lo. Enquanto isso, eu quero dizer que a água Minalba não fez nada por nós. Muito bem. Mas isso é verdade, fazer um festival desse, né? Que certamente nasce de uma vontade de fazer e aí cria condições para fazer, nem sei, né, como, de onde foi, mas, né, só pode ter nascido de uma coisa que é também um movimento desse tipo, né? Uma coisa que eu achei exatamente. Aconteceu uma coisa que eu achei extraordinária, quando eles me convidaram para fazer a coisa do conto, era exatamente que o conto virava um roteiro e depois virava um filme. Eu ficava perguntando, nossa, 4 filmes, né? Você vê a qualidade do filme, todo mundo ali reunido, os estudantes todos fizeram, né? E quando eu falei aquelas coisas, respondendo a você, viu, é mais... Quer dizer, eu não estou rebatendo o que você disse. Na verdade, eu fico preocupado, ao longo da minha fala, de eu estar criando uma impressão errada em relação ao que eu penso, eu mesmo, né, de que como se fosse afirmar que coisas de verdade só acontecem inteiramente fora dos meios de massa, né, como se houvesse uma zona de pureza fora, né, e diferente daquilo que... Embora, né, o domínio do mercado tenha dado muito essa... acho que é importante a gente saber que não é totalmente maniqueísta. Como eu precisava dizer, não é, para mim mesmo e para esclarecer o que eu tinha dito. Não, está tudo esclarecido. Sérgio. Eita, vamos lá. Começou o Micro Sarau. Muito bem. Uma parceria com Jorge Maltner, que estará aqui amanhã, né, nesse mesmo lugar. A liberdade é bonita, mas não é infinita. A liberdade é bonita, mas não é infinita. Eu quero que você me acredite. A liberdade é a consciência do limite. Eu quero que você me acredite. A liberdade é a consciência do limite. Os erros e os defeitos cotidianos fazem parte dos direitos humanos. E o coração quer a atitude da inclusão em plenitude, das minorias, das etnias, dos excluídos, humilhados e ofendidos, da esperança ressuscitada pela inclusão da criança abandonada. Com sorte iremos concebê-las, as conquistas da morte e das estrelas. Ó biogenética, ó cibernética, que alegria viver e a descoberta do outro é puro prazer. Meta, 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 meta. Meta, 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 metafísica. A liberdade é bonita, mas não é infinita. Eu quero que você me acredite. A liberdade é consciência do limite. E o resto, me entenda,
é desconcentração de renda. Cooperifa. Os Miseráveis. A história do bandido rico, do bandido pobre, das ruas e o bandido de Brasília. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Jogo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava um pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto o Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Já acabou, foi? Eita porra, hein? Hã? É Marcelino, porra. Ele falou para eu recitar, eu disse, eu só estou mediando. Mas devido à insistência... Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, o Lorum que vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto o Lorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, brungo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco, safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Parabéns pelo festival. Obrigado.